Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem estiver nos assistindo depois pela internet, recebam as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai iniciar a nossa palestra desta quinta-feira. Primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, nosso Mestre Jesus, os nossos amigos espirituais, para que estejam conosco em mais esta oportunidade de aprendizado, para recebermos as bênçãos do nosso Pai Celestial, do nosso Mestre Jesus, que a gente possa retornar ao final do trabalho para os nossos lares, levando um pouquinho dessa luz e dessa paz para os nossos familiares, para os nossos animaizinhos, para quem tiver, aqueles que estão nos assistindo em seus lares, em suas casas, pela internet, que também sejam amparados e iluminados nesse momento, recebendo tudo aquilo que estiverem precisando, seja de ordem física ou de ordem espiritual. Iniciando a nossa atividade desta quinta-feira, fazendo a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Hoje estamos recebendo a nossa companheira Isabela Leão para a palestra da noite. Boa noite. Bom, o tema da palestra hoje é Bem-aventurados os aflitos. Veio, na verdade, com uma mensagem no meu Evangelho do Lar. E é um tema, acho que... Quem não é aflito, né? Então, se a gente for para pensar, já começar a se identificar com o tema da palestra. Eu sou um aflito? Eu sou aflita. Eu sou uma pessoa aflita. Então, eu sei que eu sou aflita aqui do Bem-aventurados os aflitos. Bom, não do Bem-aventurados, que a gente vai entender, mas dos aflitos eu com certeza sou. Então, se a gente pensa na aflição, né, quando a gente fala de aflição, eu acho que todo mundo aqui, se não está agora, ou já esteve, ou em algum momento talvez esteja. Porque a gente sabe que dentro da doutrina espírita, o que nos foi revelado é que a gente ainda está numa condição de viver, de habitar um planeta de provas e expiações. E no que isso implica? Implica que viveremos em provas e expiações. E provas e expiações são aflições, né? Então, estamos envolvidos a todo tempo e somos aflitos. Mas, quando Jesus traz, né, a bem-aventurança, então, bem-aventurados os aflitos, ele eleva a aflição a uma outra condição, que é a condição que nós, quando estamos aqui muitas vezes, não só encarnados, mas eu acho que encarnados a gente sente um pouco mais devido à matéria, mas muitos desencarnados também que ainda se ligam às aflições, temos essa dificuldade, né, de entender ou de enxergar a aflição como que Jesus estava nos fazendo convite, como que ela deveria ser para nós. A gente vê ali no Evangelho que eles já trazem pra gente, tem, né, todo o capítulo dos bem-aventurados os aflitos, mas eu separei algumas partes pra gente trabalhar. Então eu peguei a primeira parte em que ele fala pra gente o que é a causa da aflição. Ou seja, a gente já entendeu aqui que nós somos aflitos, né? Então, de alguma forma, em algum momento, todos vamos se encaixar nessa categoria. Mas por que somos aflitos, então? Da onde que vem essa aflição? O que causa essa aflição e por que todos estamos nela? E aí ele fala pra gente no Evangelho, então, de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Então, um ponto importante é que o Espiritismo revela pra gente a vida futura. Né? Então, a gente tem ali a mensagem dos Espíritos com o Espiritismo, com o advento do Espiritismo, trazendo para nós o consolo, a explicação da vida futura.
Ou seja, muito do que a gente vê hoje, do que a gente sente hoje, passa a ter uma explicação em algo lá atrás, em algo que a gente não vê agora. Eu não lembro quem eu fui, mas talvez o que eu sofra hoje venha do que eu era. E eu não consigo associar. Então, as aflições, elas podem ser causadas por questões da vida presente, ou seja, do corpo que eu habito agora, mas da vida anterior, de outras vidas atrás. E isso é um grande consolo no sentido de que o Espiritismo revela pra gente aquilo que não é palpável. Porque eu tenho certeza que nós aqui não lembramos do que a gente já foi. Mas traz um consolo saber que não é só de agora. Por que traz um consolo? Porque isso nos leva a um Deus misericordioso e bondoso, que nos dá a oportunidade novamente. Então, a gente começa a reparar o que Jesus trouxe como o bem-aventurado aflito. Ou seja, não é só uma aflição, é uma oportunidade. É um reparo. E aí muda um pouco já, a gente já começa a caracterizar essa aflição como um outro ponto. Não é aquela ideia só de sofrimento, mas a ideia de bondade, de justiça divina. Peraí, eu tenho a oportunidade de passar por uma aflição aqui, agora, que não é daqui e agora. E que talvez eu tenha causado a um de vocês. Mas aqui e agora eu tenho a oportunidade. Isso é a justiça divina, isso é o amor divino. De nos colocar novamente de tal forma a evoluir, fazendo bem. Fazendo o bem. Então, a gente tem essas duas causas que podem ser, que o Espiritismo traz pra gente, tá? No Evangelho. E aí, eu trouxe aqui esse resuminho que eu vi de um estudo que eu achei bem interessante. Então, a gente vai refletir sobre esse resuminho aqui, esse mapa mental que eles falaram. Então, a gente tem, né? Qual que é a causa ou motivação? Né? Então, de onde provém a aflição? A aflição, ela pode vir de forma a ser uma prova, né? Ou seja, prova como, vamos ler provas como situações inevitáveis, situações de planejamento reencarnatório, situações que vão sendo colocadas para que a gente possa trabalhar em cima daquilo, tá? Expiação também pode vir, só que as expiações, nós podemos evitar. Então a gente pode trabalhar em cima delas para que elas não se tornem a expiação. Exemplo, vamos pensar comigo, um exemplo bem facinho. Prova da escola. Quem quer passar de ano tem que fazer o quê? Passar na prova da escola. É uma coisa, né? Todo mundo sabe disso. Não estudei, eu vou fazer o quê? Recuperação. Podia evitar a recuperação? Totalmente, era só eu ter estudado. Mas eu não estudei. Então a prova é uma prova inevitável, para eu passar de ano eu preciso fazer a prova. A recuperação é evitável, é a expiação. Eu não fiz, não estudei, fui mal, expiação. Então a gente vai criando também essas questões ao decorrer, né? E olha que interessante, olha como funciona a justiça divina. A gente já parou para pensar que às vezes eu posso fazer da minha prova uma expiação? Como assim? Eu tô passando pela prova, né? Então, me vem a questão ali de um planejamento reencarnatório que precisava ser dessa forma, ok? É a prova a ser passada. Porém, a forma como eu lido, a forma como eu enxergo, faz com que ela não seja uma prova, faz com que ela seja uma expiação. E o contrário também pode acontecer. Por quê? Porque isso é o bem sofrer ou mal sofrer que a gente vai ver lá na frente. Muito implica em como eu recebo. Mais uma vez, o que Jesus diz? Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados a gente pode ler, pode traduzir, pode refletir como felizes. Como o convite de Jesus de felizes os aflitos? Porque é a oportunidade. Então eu posso caminhar aqui a depender de como eu vivencio aquilo. Tantas pessoas que a gente vê, né, que tem, às vezes, condições de vida raríssima, né, e fazem aí, viajam o mundo, fazem livros, palestras, e você olha para a pessoa e fala, nossa, que energia que a pessoa tem, que força, de onde que ela tira isso? É a forma de vivenciar aquilo. É o entendimento de, isso é uma passagem. É a forma.
Então, a gente tem a causa ou a motivação de onde que isso vem e para onde isso vai, né? Então, o acontecimento é a própria aflição, e aí a gente sabe que as nossas aflições, elas correspondem a diversos fatores, né? Então, correspondem principalmente, derivam da nossa condição moral, né? E elas podem ser de vários tipos. Então, a gente pode ter uma aflição dentro da família, por exemplo, ou uma aflição no corpo que a gente vem, por exemplo. Então, a gente tem diversas aflições ali ao decorrer da vida, né? Ou em algum momento específico e assim vai. Então, temos vários tipos e cada um tem o seu de acordo com aquilo que a justiça divina entende, né? Porque somos nós mesmos que vamos criando esses passinhos. Então, dada a aflição, como eu falei, como encaramos? E aí está o convite de Jesus, bem-aventurados. Como eu enxergo a minha aflição? Como eu vejo isso? Eu passo, né? Qual que é o meu estado de consciência? Eu passo com resignação, ou seja, enxergando o momento transitório dessa aflição, me vendo como um espírito, ou em revolta, que a gente tem essa opção, né? A gente pode se revoltar. É dado o livre-arbítrio, eu posso me revoltar. Então, como a gente passa? Porque no que isso implica? De novo, volta lá para a prova da escola. Recuperação. Vai para recuperação. Até passar, até aprender a matéria, né? Então, o resultado é o crescimento, a evolução, a transformação moral, ou, novamente, o estado do sofrimento, o estado da estagnação, o estado da negação, em que eu me recuso a evoluir. Não, eu não quero evoluir. Mas a gente está fadado ao progresso. Então, a gente só vai, né, em outros passos e a espiritualidade sempre trabalhando para que a gente ande. Então, como isso vai ser enxergado e vivenciado por mim, é como vai desenrolar o evoluir do meu espírito. Então, ainda no Evangelho, quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Essa é uma informação importantíssima. Por quê? É um fato, a gente precisa se relembrar, às vezes a gente precisa se dar uma cutucadinha para, opa, voltei, sou um espírito, não sou só esse corpo. Porque a gente está aqui, na Terra, a gente está dentro dessa afirmação. Ou seja, é inevitável. É inevitável não no sentido, volta lá atrás, não é inevitável no sentido de, ai não, quero viver o bem bom nessa vida, né, vamos lá, pernas pro alto. Não, não é nesse sentido. É inevitável que a gente precise aprender. A gente vai aprender. A gente precisa. Como eu vou passar pelo que eu preciso aprender? Aí é outra coisa. Então, neste planeta, em que somos um planeta de provas e expiações e estamos indo para um de regeneração, ainda sofremos. Tá aqui, ó. É geral, visto que sofrem todos os que se encontram na Terra. Alguém aqui mora em Júpiter? Em Marte? Não? Ninguém pegou Uber de lá para cá hoje? Então, essa frase é de vocês, é nossa, é de todo mundo, encarnado, desencarnado que tá aqui, todos nós. Porque todos que se encontram na Terra fazem parte. Ainda é a nossa forma de progresso, ainda é. Em algum momento não vai ser, mas por enquanto é. Então ele fala, né, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Ou seja, dando um parênteses que, ainda que eu veja a vida material da pessoa, isso não significa que ela tem aflições ou não. Ele fala aqui pra gente, independente, a aflição, ela tá para todos. Mas, poucos sofrem bem, aí é a chave. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Percebe? É aqui que mora a questão. Não é evitar passar pela prova. Não é isso, porque a gente vai passar pela aflição. Mas é como eu passo. E aí a gente volta lá para o meu desenho da escola. Eu fiz meu resumo todos os dias pós a aula? Eu fiz a prática dos exercícios que eu não sou bom lá em matemática? Ou eu fiquei esperando chegar a prova e estudei 5 minutos antes e daí me embaralhei? Porque é todos os dias, toda hora a prática. A todo momento. A prática é a todo momento. Então, muitas vezes, a gente vê que a gente fica aqui na Terra tentando solucionar o problema. A gente quer solucionar o problema, não é isso? A gente quer resolução. Eu estou passando pela aflição, eu quero a resposta. Eu quero
Senhor, me dê um sinal. A gente quer o letreiro de LED piscando. Então, a gente quer a resposta, a gente quer saber, né, o gabarito da prova. E a gente se preocupa tanto, a gente gasta tanta energia em saber o resultado final, que a gente esquece do processo. Eu só vou passar na prova quando eu conseguir estudar bonitinho, quando eu desenvolver o meu estudo que funciona para mim. Talvez para você funcione ficar lendo o livro. Ah, mas para mim funciona escutar. Ah, mas para você funciona fazer um desenho, igual aquele mapa que a gente viu agora mental. Cada um vai descobrir o seu. Então a gente fica tanto tempo querendo acabar com a aflição, né? Eu quero que cesse isso logo. E na verdade a gente não percebe que o processo de vivenciar a aflição é que nos traz a transformação moral. Que é o que ele fala aqui. Bem sofrer. Provas bem suportadas. Eu suporto a prova enquanto eu estou nela, não depois dela. Eu sofro uma prova quando eu estou passando pela prova, não depois. Então, muitas vezes a gente está nessa aflição, nesse desespero de realmente acabar com isso logo, que a gente cega o entendimento que aquilo está trazendo. Que é essa bem-aventurança de Jesus. Olha a oportunidade vindo. É difícil ver isso, né? Muito difícil, assim. A gente lê, é muito gostoso de escutar esses consolos, mas na nossa vida prática a gente sabe que a gente tem dificuldade. Realmente a gente tem dificuldade. Porque é desesperador, não só desesperador para o físico, né? Gera uma ansiedade, gera um nervosismo, mas o espírito também se desespera. Porque sabe por que o espírito se desespera? A gente não lembra agora, mas quantas vezes será que esse espírito está tentando passar por essa prova? Quantas vezes será que ele está repetindo a mesma prova, gente? Quantas vidas? Ele também está desesperado. Então, olha o contexto de uma aflição, que a gente pensa, é só uma situação ruim, né? Que a gente sempre fala, ruim é bom, é ruim é bom. Só uma situação ruim. Mas olha todo o ensinamento que tem por trás disso que Jesus traz no Bem-aventurados dos Aflitos. É muito maior do que isso, é um caminho até Deus. Uma oportunidade que vem dele. E ele segue também no Evangelho. Mais uma vez um consolo. O fardo é proporcionado às forças. Ou seja, aquele momento em que a gente acha, não, eu não consigo. Não, não é para mim. Não, Deus não errou a porta. A encomenda foi na casa certa mesmo. É um fato. O fardo é proporcionado às forças. A gente consegue. A gente consegue. A gente só muitas vezes está direcionando o olhar para outra coisa. Talvez a gente está dando mais vazão para o desespero material do que para aquilo que a gente já carrega conosco da nossa essência divina. Para aquilo que a gente já tem dentro do espiritismo de ensinamento. Para aquilo que Jesus já veio e já nos trouxe anteriormente. É uma questão de readaptar. Porque todo espírito deriva do mesmo princípio. E esse princípio é Deus. Então a gente sabe o caminho de volta. Então, o fardo é proporcionado às forças. Como a recompensa será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Porque é a gente que precisa dar os passinhos para onde a gente quer chegar. Mas a gente vai chegar, só que os passinhos são nossos. É o nosso caminhar junto a Cristo, é o nosso caminhar para Deus, nosso. Então, sim, a gente consegue, mas exige coragem. 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 Por que coragem? Porque é um movimento. Concordam comigo que é um movimento? É um movimento de eu me redirecionar. Exige? Exige muito. Exige muito. Exige demais eu deixar o orgulho de lado, exige demais eu deixar o desespero de lado e parar para raciocinar e pensar mais como espírito, pensar mais naquilo que a gente já sabe. Exige muito. E exige coragem. Coragem de abdicar de muitas coisas que talvez para a matéria faça sentido. Mas aí a gente lembra, peraí, eu não sou matéria. Eu estou na matéria como ferramenta. É necessário esse exercício e isso exige coragem. No Livro dos Espíritos, ele traz pra gente, na mesma consonância aí de lógica, a pergunta 920. Kardec pergunta, né? O homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Todo mundo aqui quer ser 100% feliz, né? A gente quer ser 100% feliz. Todo mundo quer ser feliz. E aí Kardec vai na pergunta que é a pergunta do milhão.
Vou conseguir ser 100% feliz? E a resposta? Não. Não. Não consegue. Primeiro porque, como já foi dito, a felicidade não é deste mundo. Um mundo ainda tão precário, né, nos sentimentos morais. Como que vai ter felicidade plena? A gente nem sabe o que é ter felicidade plena ainda. A gente nem imagina a plenitude da felicidade, porque a felicidade, ela é um estado de espírito. Imagina alcançar isso? A gente ainda associa a felicidade a coisas. Eu vou ser feliz quando eu tiver o carro tal. Eu vou ser feliz quando a minha casa for assim. Eu vou ser feliz quando a pessoa, eu jogo para outra pessoa, quando a pessoa fizer isso. Mas a felicidade é um estado de espírito. Porque somos espíritos. E neste planeta, ainda não. Então não. Pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mais uma vez. A gente já viu isso em outras palavras ali atrás. Agora não. Agora não é o momento. Em alguma hora a gente vai chegar. Mas por enquanto, a vida é prova e expiação. Por enquanto é. Porque é a nossa própria condição. É a nossa condição. Não faria sentido um aluno do 5º ano fazer uma prova do 3º ano do ensino médio. Faz sentido? Não. O aluno do 5º precisa passar para o 6º, para o 7º, para o 8º, até chegar no 3º ano do ensino médio. E aí ele vai conseguir fazer a prova. Ou não, né? Se ele não estudar direito. Então, mas tudo condiz, porque isso é a justiça divina. Mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Lembra que eu falei lá atrás? Como a gente vai ver isso? Eu posso transformar uma coisa na outra, porque eu posso fazer aquilo ficar gigantesco. Como eu vou abrandar isso? Passar eu vou. Mas como? O que eu vou fazer para diminuir? Porque se eu me entrego ao sofrimento, o sofrimento pode virar uma dor. E aí? Eu não abrandei, eu aumentei. Eu tenho como abrandar. Então, as ferramentas estão conosco. Estão sempre à nossa disposição. Então, eu gosto desse final, né? Então, mas dele depende, ou seja, de nós depende, abrandar os seus males. Então, tudo que a gente precisa passar, essas aflições da vida. E ser tão feliz, olha só, quanto se pode. Quanto se pode ser na Terra. Ou seja, o quanto a nossa condição espiritual hoje nos permite. Isso é a justiça divina. A gente ainda não conhece essa tal plenitude de espírito que nos faz ter essa felicidade completa, mas enquanto é possível, a gente já consegue ter felicidade naquilo que a gente conhece. Só que depende de nós. Então a aflição pode ser um momento feliz? Sim. No quanto der aqui na Terra. No quanto der aqui na Terra. Mas sim, a gente pode transformar aquele mal em algo um pouco mais abrandado. É o que ele está falando aqui pra gente. Cabe a nós isso. É possível isso. E as ferramentas estão sempre para nós. Porque muitas vezes, quando a gente está passando por uma situação complicada, o nosso primeiro movimento não é orar. É se desesperar. Isso é uma educação que a gente pode fazer para progredir espiritualmente. Em vez do desespero, ora. Pronto. Já começou com um remédio ali. Mudou um pouco. São esses exercícios que a gente tem que fazer. Mas sabe o que acontece? É difícil orar na hora da aflição. Pode perceber. É difícil. Você ficou nervoso, parece que se embanana, esquece o Pai Nosso. Exige a coragem, que ele fala ali atrás. Porque senão a gente já começa a se perder, né? A gente começa a ficar nervoso e aí já vai dando a vazão para irritação e aí pro que for que tá acontecendo ali. Então, a gente precisa ir retornando para aquilo que a gente tem disponível. Uma oração. Faz uma oração. Silencia. Por isso que é tão importante o exercício do autoconhecimento. Porque como que eu vou saber bem sofrer a aflição se eu nem sei como que eu sofro? Eu nem sei quem que eu sou sofrendo. Eu, Isabela, sou a pessoa que chora. Tudo eu choro. Alguém falar um pouquinho mais alto e já começa a chorar. Aí eu vou falar alguma coisa e começa a chorar. Tudo eu choro. Eu sei que eu choro, eu sou a pessoa que chora. Tem gente que é a pessoa que grita. Né? Esquece como que fala.
esquece como que fala num tom normal, só grita. É o se conhecer, como eu sofro. Se a gente nega que a gente sofre, a gente não vai se conhecer, a gente não vai fazer o exercício do bem sofrer, porque eu nem sei, eu não quero sofrer. E lembra, a gente vai sofrer, tá falando aqui. Como eu sofro? Preciso saber disso, é importante eu saber disso. Deixa eu prestar atenção na hora que eu tô passando pela situação. Como que eu tô sofrendo? Eu tô me desesperando, tô arrancando os cabelos, E a gente começa a se conhecer. Aí eu falei, vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração. Uma oração aqui. Vamos abaixar o tom de voz? Vamos abaixar o tom de voz. É outro exercício aqui. Vamos respirar para não chorar e começar a entender por que eu tô chorando. Da onde que tá vindo esse choro? Vamos pensar. Percebe que são coisas muito pequenas, mas que nessa questão do responder rapidamente, a gente já vai dando mais vazão àquilo que a gente carrega de egoísmo, de orgulho, né? É difícil, coragem. Imagine só a coragem que nos exige de olhar para dentro de nós e ver tudo aquilo que a gente sofre. A gente tá cavucando, tá mexendo em tudo aqui. E como ele bem diz, nem tudo é dessa vida. Então existem coisas que vão ficar só escancaradas. Que a gente não lembra de onde veio, mas vai estar ali. Ó, você tem isso daqui. E eu procuro e não acho razão dessa vida. Que talvez não seja, mas temos a explicação, talvez não seja. E ok, deixa de procurar em relação a isso. Vamos ver como que a gente pode fazer a partir de agora. Então a aflição, ela é uma oportunidade. Olha só, o que uma aflição, uma palavrinha aflição desse tamanhico, nos causou de reflexão. Eu posso fazer tudo isso que a gente falou aqui agora. Tudo isso. E muito mais. Tenho certeza que na cabeça de vocês deve estar passando várias coisas que vocês pensam aí, que vocês fazem, que... Só que a gente escolhe o quê? O mal sofrer. E uma coisa curiosa, até no mal sofrer a gente se acomoda. A gente se acomoda em mal sofrer as coisas. Sabe como eu sei disso? Que existe uma coisa que a psicologia trata, que é a síndrome do vitimismo. O que é a síndrome do vitimismo? Vamos raciocinar. Não é a pessoa que se acomodou naquela posição até o mal sofrer nos faz ficar cômodos. E aí a gente pensa, nossa, mas uma pessoa que sofre consegue se acomodar com a dor? Sim, a gente consegue. Acabei de provar pra vocês que a gente consegue. É a síndrome do vitimismo. Não é nenhuma curiosidade. A gente tá aí o tempo inteiro e muitas vezes a gente se coloca nessa posição. Por quê? Eu não quero que alguém saia acima de mim, então eu me coloco como vítima. É uma também válvula de escape. Então, olha quantas coisas em uma aflição. E quantas que a gente não tem de aflições e de expiações ao longo da vida. De provas e expiações ao longo da vida. Que a gente pode fazer todo esse exercício de reflexão. Olha a riqueza. Tá vendo como é o bem-aventurado, o aflito? Feliz daquele que enxerga a sua aflição como Jesus nos trouxe? E aí a gente pensa, e as aflições de Cristo? Então, quando ele fala bem-aventurados os aflitos, ele não falou da boca para fora. Não foi ele um aflito aqui na terra? E a quem ele recorreu? Ao Pai. O que ele faz quando está sendo crucificado? Pai, perdoa-lhes. Ele libera perdão. Não é esse o bem sofrer? Olha a grandeza disso. Então ele não só fala, como ele passa. E ele passa trazendo pra gente diversas formas de passar. Porque antes dele se dirigir à cruz, ele se retira para fazer uma oração. É a noite anterior. Ele se retira para fazer uma aflição. Tá na Bíblia. Porque ele sabia a aflição. E ele ainda fala, ele conversa com Deus, porque ele também ficou ansioso. E ele fala, Pai, se possível, retire esse cálice de mim. Ele pede para afastar. E depois, na oração, ele entende, ele vai passar. E ele passa com Deus. Não é o que a gente faz, se a gente conseguir ter essa visão, a gente quer que se afaste. Mas se a gente precisa passar, a gente passa com Deus. Mesma coisa que Jesus traz pra gente. Então tem o recurso.
E ele mesmo fala. Então eu coloquei pra gente finalizar, fazer a reflexão final, exatamente a frase que ele deixou. Ele fala pra gente em João, no capítulo 16, no versículo 33, com as suas palavras, no mundo tereis aflições. Afirmação de Jesus. Mas tem de bom ânimo, bem-aventurados. Mantém-se em Deus. Eu venci o mundo. Quando a gente fala eu venci o mundo, quando Jesus traz eu venci o mundo, sabe o que isso significa? Isso significa que a vida espiritual é maior do que a gente está vendo agora. Quando ele fala eu venci o mundo, significa que o que ele trouxe é para todo sempre. Quem ele foi, permanece. Até hoje, permanece. A gente sabe que permanece. Quando ele fala eu venci o mundo, ele está falando não há mal que reinará neste planeta. Não existe. Porque as forças do bem, as forças de Cristo e a justiça divina vencem, se sobrepõem. Nenhuma aflição é eterna. É isso que ele fala pra gente. Tanto é que a gente sabe da aparição dele logo após a cruz. Para provar, não é eterno. Não dura para sempre. A gente é de Deus e a gente caminha para Deus. Essa é a verdade. E é isso que ele traz pra gente. Então, que a gente possa começar a trabalhar, a dar os nossos passos para a gente se considerar, né? Como eu falei, eu sou o aflito, mas o bem-aventurado ainda não. Então, que a gente consiga ir se colocando na posição dos bem-aventurados. Para que a gente possa ver essa felicidade na oportunidade da aflição. E conseguir vivenciar na Terra o quanto a gente puder de felicidade, qual seja nosso momento moral. Então, essa é a mensagem de hoje. Para a gente finalizar, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso mestre amado, querido, a espiritualidade amiga que se mantém conosco nesta casa abençoada, aos espíritos de luz e aos demais espíritos desencarnados e encarnados aqui presentes, que estiveram neste momento conosco, reunidos, de coração aberto, a fim de receber uma mensagem de consolo, uma mensagem de amparo da espiritualidade. Pedimos, Senhor, que essa mensagem se ecoe na nossa cabeça e que chegue até os nossos espíritos e permaneça conosco, nos direcionando, nos consolando nos momentos de aflições que teremos, porque sabemos que teremos, para que possamos passar pelas aflições da mesma forma que o Mestre passou, para que possamos encarar as aflições junto à justiça divina, junto à misericórdia do Pai e a oportunidade de bem fazer, de bem amar, de bem suportar aquilo que precisamos e que sabemos que é e que colaboram para a nossa transformação moral, para o nosso progresso, o progresso deste planeta que habitamos hoje e que desejamos poder fazer parte da sua transformação, da sua melhoria, para que um dia reine aqui o bem, reine aqui a justiça divina, as leis do Pai, e que sejamos os trabalhadores que colaboram e que estão a serviço do Mestre amado Jesus e de toda a sua legião de espíritos. Que tenhamos um resto de semana abençoado, que os espíritos de luz nos acompanhem e nos protejam e que sempre olhemos a direção do Pai. Que assim seja.